Graça e paz, irmãos. Eu me chamo André Vaz, eu sou do Meu de Santa Rosa. E hoje eu quero trazer para vocês uma palavra que fala sobre o tempo de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria de ler uns versículos do livro de Eclesiastes 3, do 1 ao 8, que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Irmãos, Deus tem falado bastante comigo nessas questões, porque muitas vezes nós ficamos acomodados, né? Existe o tempo de Deus para nossas vidas, mas muitas coisas só acontecem se nós nos posicionarmos. Nós podemos ter como base várias áreas da nossa vida, né? Do nosso cotidiano. Por exemplo, a parte profissional. Às vezes nós oramos, pedimos uma porta, que Deus abra uma porta, ou que Deus dê algo melhor, né? Se já estamos trabalhando. E muitas vezes ficamos só na oração e não tomamos uma atitude, né? Que cabe a nós de correr atrás, né? De tentar também evoluir. E existem casos, sim, que depende de nós chegar até um ponto e a partir daí é Deus que faz, né? Então existem essas possibilidades onde algo Deus vai fazer se nós tomarmos uma atitude de fé, né? E existem coisas que dependem de nós fazer para depois Deus, no tempo certo, no tempo dele, fazer, né? E uma história que eu gosto bastante, que eu lembro bastante quando o tema é o tempo de Deus. Eu lembro da história de José. E eu gosto de pensar de uma forma, às vezes, um pouco fora da caixa. E não é sempre que eu penso assim, mas eu acho legal pensar o que aconteceria se a história tivesse sido diferente em algum momento, se alguma atitude que alguém tomou naquela época, né, tivesse acontecido diferente. E quem sabe você que está vendo esse vídeo agora nunca pensou dessa forma como eu vou contar. Mas nós sabemos que tem a história de José, que, né, tudo o que aconteceu, e ele foi preso, né, e ele interpretava sonhos, e ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, né, e ele pediu pro chefe, né, dos copeiros lembrar dele. E depois então o copeiro foi liberado, né, o chefe dos copeiros foi liberado, e o padeiro foi executado, né, conforme também José interpretou que iria acontecer. E aí que tá a questão do pensar diferente, que é algo que para mim, tipo, eu gosto desse tipo de pensamento. Vocês sabem da história que então o chefe dos copeiros foi liberado, o padeiro foi executado. Só que o chefe dos copeiros ele esqueceu da questão de José. Ele foi lembrar só 2 anos depois. Já pensou se no momento que o chefe dos copeiros, no momento que ele foi solto, ele tivesse lembrado de José e falado pro faraó: me soltaram aí, mas aconteceu um negócio lá e eu tive um sonho, e José interpretou. Se naquele momento que o chefe dos copeiros tivesse lembrado, no momento que ele saiu, o cargo que ia sobrar para José ia ser do padeiro, porque o padeiro foi executado. Não sei se vocês já pensaram dessa forma. Porque era o que tinha disponível naquele momento. Então, se o chefe dos copeiros lembrasse na hora, não, ele aconteceu, então, chama ele, vamos promover ele então a padeiro, né, que é a vaga que está disponível no momento. Mas não, ele esqueceu. Talvez para José, ele não entendeu, né, 2 anos aqui já e nada.
devia, claro, ele confiava, né? Ele confiava em Deus, mas às vezes a gente pega se pensando, né? Se pega pensando nisso, às vezes por talvez estar demorando para acontecer alguma coisa, só que a gente não sabe que se acontecer antes, quem sabe, vai ser muito menos do que poderia ser se fosse no tempo certo, né? Às vezes a gente quer acelerar também os processos. Então, depois de 2 anos, o chefe dos copeiros lembrou, e tanto que, né, depois José foi promovido a chefe, né, a governador. Então, o que eu acho legal pensar dessa forma, né? É algo que eu nunca tinha pensado, assim. Tipo, nós às vezes não entendemos o porquê da demora, sendo que nós já fizemos a nossa parte. No caso, como José ele fez o que ele podia, né? Não tinha mais o que fazer, só dependia de Deus e do tempo dele. E às vezes a gente se pega pensando nisso também, tá demorando, né? Mas nós temos que tentar entender que na hora que for para acontecer é porque vai ser da melhor maneira possível, da maneira como Deus quer, da maneira perfeita. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês hoje, que vocês possam se manter firme, saber que mesmo que vocês já estejam firmes, já tenham feito o máximo que puderam para as coisas que talvez Deus prometeu que aconteça e ainda não aconteceram, para vocês terem fé e lembrar da história de José também, que ele teve que esperar ainda um tempo para que ele fosse solto, e a bênção veio muito maior do que eu acredito que ele poderia imaginar. Então seria essa palavra, que Deus possa abençoar vocês. Eu quero fazer uma oração, quem puder fechar os olhos, então vamos orar. Senhor, sou grato a Ti por mais um dia de vida, obrigado pelas nossas vidas, Senhor, por ter nos guardado, nos protegido. Pai, eu peço perdão pelas nossas falhas, Senhor, que Tu nos perdoe. Também peço, Senhor, que Tu continue nos guardando, Senhor, nos livrando de todo mal, assim como tem feito, Senhor. Senhor, também gostaria de pedir, Senhor, que Tu nos dê graça, nos dê sabedoria também, quanto aos propósitos que Tu tens para as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos saber esperar o tempo que Tu tens para nossas vidas, para que as coisas aconteçam. Que também Tu nos dê a direção, Senhor, para que nós possamos ir para o caminho que seja a Tua vontade, para que se cumpra nas nossas vidas o Teu querer. Nos direcione, Senhor, para que nós possamos estar sempre no centro da Tua vontade. Te peço, abençoa a continuação desse dia, que Tu nos guarde e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de fazer um convite. Temos todas as quartas-feiras culto de oração e adoração às 20 horas. Todo sábado às 20 horas culto de jovens também. E aos domingos às 19h30 também o culto para todos, e todos estão convidados. Meu van fica na rua Dr. Francisco Tim, número 2615, no bairro Timbaúva. Deus os abençoe.